Olá, galera! Bom dia para vocês que estão aí assistindo o nosso vídeo, tá? Eu queria agradecer a todos vocês que têm participado do nosso projeto. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Bola. O Bolinha é do Turma da Luluzinha. O Bolinha jovem, tá? Então assim, galera, para quem não conhece o Bolinha, eu vou estar apresentando o Bolinha, ok? O Bolinha é esse desenho aqui, tá vendo? Hoje ele cresceu e tá desse tamanho aqui, esse daqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o Alvinho, essa é a Glorinha, essa é a Luluzinha e essa é a minha. São 5 personagens na qual nós atuamos para poder trazer o entretenimento e a diversão e a criatividade, resgatando o entretenimento e a diversão da nossa época, ok? Galera, nós vamos falar sobre cultura, sobre diversidade, nós vamos falar de muitas coisas legais que vocês, jovens e crianças, não tiveram a oportunidade de conhecer. Para quem não conhece a historinha do Chico Bento, né? Chico Bento é uma historinha infantil da Turma da Mônica, escrito por Maurício, onde ele resgatava as histórias de seus filhos e colocava em gibi para que nós, crianças, pudéssemos ler. Porque naquela época não existia celular e nem internet. A gente, para se divertir, a gente tinha que inventar para poder brincar. Então assim, galera, é muito divertido poder estar falando com você neste momento, tá aqui onde nós vamos estar apresentando coisas legais, desenhos infantis de todos os tipos da nossa época, porque para poder vocês entender como era a nossa vida daquela época. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer ou ler, né? Eu acredito que essa geração de hoje, que é a segunda e a terceira geração, ela não venha ter assistido essa novela, né, na qual nós temos o prazer de estar falando com você, que é o Meu Pé de Laranja Lima. O Meu Pé de Laranja Lima é uma história que resgata a década de 60, da década de 70 e da década de 80, que conta a história da minha família, daquela época, e resgata a minha história da década de 80, quando eu tinha 5 para 6 anos, que eu nasci em 78. Então assim, galera, esse livro ele foi narrado pelo meu pai. Eu não sei como é que foi feito naquela época, porque eu só fui ter conhecimento agora desse livro, mesmo porque eu só fui entender depois que eu vi o filme da década de 70, que é um filme antigo, tá, onde resgata toda aquela minha interação de quando eu era criança. Eu vou estar explicando mais ou menos para vocês sobre esse livro, porque se eu for falar aqui, eu vou abrir um leque e vou acabar escrevendo um novo livro, porque só quem pode responder esse livro sou eu. Então você já me conhece, tá? Eu sou Bolinha. Zezinho é o personagem que eu desenvolvia, que era feito em questão a minha pessoa nas novelas, nos filmes e no livro que você lê, ok? Eu vou estar pegando aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo achar. Nós temos a versão, tá? Aqui, ó. Né? Essa versão do livro, ela foi escrita por José Mouro de Vasconcelos, tá? E ele pegou a autoria deste livro. José Mouro de Vasconcelos escreveu vários livros e várias autorias com grandes percussões e muita diversão em questão da sua criatividade na escrita, em qual exibia as suas histórias pra gente. Como eu te falei, a gente, para poder entender história, a gente buscava livro por livro para ter entendimento, conhecimento, sabedoria e entender história, para que assim conseguimos ter boas notas e poder fazer com que a gente viesse passar de ano, para que nós não viéssemos apanhar dentro de casa. Tá bom? Então assim, galera, aqui tá o livro do Meu Pé de Laranja Lima, tá? Aqui tá a foto. E eu quero te dizer tudo um pouco desse livro, eu vou contar um pouco sobre os personagens, tá? Depois de que foi criado esse livro, vocês vão entender como é importante esse livro, porque esse livro ele resgata a nossa interação de criança, nosso tempo de roça, época de plantio, época que a gente comia frutas orgânicas, legumes e todos esses tipos de alimentos, na qual não trazia nenhum mal para a nossa saúde, pelo contrário, era necessário comer, a gente até deixava de comer com manha, porque a gente não gostava de certos legumes ou certas frutas, mas era algo que trazia saúde e nutrição para a nossa vida que era criança. Se caso faltasse o alimento ou a comida dentro de casa, né, a gente tinha para onde recorrer, tinha onde poder estar buscando para poder estar comendo, que era nas árvores. Então a gente vai entrar um pouquinho nesse tema. Vamos falar um pouquinho de Bíblia também, tá? Falar um pouquinho sobre religião, não questionando a denominação de ninguém, porque cada um segue aquilo que sente vontade, tá? Então assim, eu não sigo religião, eu sigo Deus, tá? Faça aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, e de pregar o Evangelho a toda criatura, né? Então vamos fazer uma oração do Pai Nosso, ok? Vamos abaixar aqui.
Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então assim, galera, vamos dar início a esse programa maravilhoso, onde nós vamos estar exibindo várias programações bem legais para que vocês possam estar assistindo aí na sua casa, aí na telinha do seu computador, do seu celular, aí no seu DVD, na sua televisão, para que você possa se divertir, tá? Então a gente vai estar falando os nomes dos desenhos, tá? Porque a gente vai estar exibindo esses desenhos para que você possa estar assistindo aí na sua casa. Cada desenho vai ter seus episódios, onde nós vamos estar colocando em DVD para que vocês possam estar assistindo, ok? Galera, então vamos ouvir um pouquinho de música para poder animar um pouquinho o ambiente, porque só falar não dá, né? Temos que botar um pouquinho o astral para fora, né? Mostrar a alegria que existe dentro da gente, porque isso aqui, ó, é carne, é uma roupa para nossa alma. Um dia nós vamos morrer e nós vamos prestar conta da nossa vida a Deus. Apesar que quem tiver com a sua vida consagrada a Deus, mas nem precisa prestar conta, porque só o seu caráter, a sua personalidade já vai falar tudo, porque Deus já conhece você desde o ventre de sua mãe. Então ele já sabe tudo o que acontecerá na sua vida, ok? Amém? Então vamos lá, vamos lutar agora para poder a gente conseguir resgatar essa interação e esse desenvolvimento para essas crianças que estão só no mundo da informatização, ok? A gente vai falar um pouco também sobre isso, ok? Então assim, eu não vou falar muita coisa, eu vou estar deixando passar para a Aninha também vai falar sobre um pouco do projeto, do seu trabalho, a Luluzinha também vai falar do seu trabalho, o Alvinho, né, que vai fazer a segunda abertura do programa, a Glorinha, a Aninha. Todos nós vamos estar fazendo o melhor para que possamos estar trazendo entretenimento, e vamos falar também das premiações, né? A gente tem que estar falando sobre os nossos trabalhos que nós desenvolvemos nas ruas para poder trazer para as crianças da comunidade, ok? Então vamos ouvir alguma música? Peraí que eu vou dar uma ajeitadinha aqui, porque aqui é a casa da Luluzinha. Quem escolhe somos nós, né? Para vocês aí, criançada, porque para entender criança tem que se fazer de criança, não é verdade? Porque eu nunca deixei de ser criança. A minha alma continua criança, só que agora com mais maturidade e conhecimento e desenvolvimento. Porque o que a gente fazia antes, não fazemos hoje, porque sabemos a responsabilidade que temos na nossa mão, não é verdade? Então a gente vai fazer o nosso melhor, para quando apresentar a nossa vida a Deus, apresentar a melhor carta, com a melhor história para nosso Senhor Jesus Cristo, também para nosso Deus, nosso Pai e nosso eterno Deus. Vamos lá ver. Sabia esses dias em que horas dizem elas? E você trocar um pijama, preferia estar na cama. Um dia, a monotonia tomou conta de mim. Eu tédio, vendo os meus programas, esperando o meu fim. No meu quarto, o tempo voa. A vida doida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra arrancar desse tédio. Vejo um programa que não me satisfaz. Leio um jornal que é de ontem, mas pra mim tanto faz. Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim. Tudo piorar, não sei do que sou capaz. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra
Vejo um programa que não me satisfaz. Leio no jornal que é de ontem, pra mim tanto faz. Tive esse problema, assim que o pede é sempre assim. Tudo piorar, não sei do que sou capaz. No meu quarto o tempo voa, lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra ligar esses tédios. Eu tenho um programa, só fazer tédio. Esse é o meu drama, pro Royal Tédio. Um dia eu fico sério, que dia fico tédio. Eu tenho um programa, só fazer tédio. Eu tenho um programa. Galera, bem, galera, nós ouvimos aí Biquíni Cavadão, né? Então assim, galera, queria falar um pouquinho sobre o livro, né? Vamos falar um pouquinho dos personagens que hoje, né, não estão aqui. Bem, os personagens que participaram da novela, muitos ainda não, alguns não se encontram vivos, outros sim. Inclusive tem alguns que estão fazendo algumas entrevistas, umas reportagens nos seus vídeos, no Facebook, no YouTube, onde você pode estar vendo o Zezinho, que me representou quando criança, hoje adulto, e a Jandira um pouco mais velha, também já uma senhora já bem adulta. Mas esses são os personagens da novela. Agora vamos falar dos personagens oficial? Bem, para quem leu o livro, vai lembrar da Lilia. A Lilia era uma jovem namoradeira que vivia aprontando e adorava se divertir com as suas criatividades, né? Então, assim, como a minha família era uma família de costureira, né? A Godoia, ela costurava roupas, né? Que era que eu esqueci o nome agora da personagem do livro, né? Dona Ângela, eu não esqueci o nome dela agora, né? Que é uma representante que ainda mora no estado de Teixeira, né? Que tem o seu filho, que ainda já está adulto, que também mora nos Teixeira, que eu esqueci o nome dele agora aqui, tá? E você tem a Jandira. Vamos falar um pouco da... Não, me permito, vamos continuar falando da Lili. A Lili, ela continua do mesmo jeito. Naquela época, a Lili, ela adorava namorar, adorava aprontar, e o seu Paulo, que era o meu pai, costumava a chamar a atenção dela e muitas das vezes até corrigir. Lili era uma pessoa muito rebelde, mas também era uma pessoa muito amorosa. Ela é capaz de tirar até a própria roupa do corpo para ajudar outra pessoa, tá? Mas não é bem assim não, ela só ajuda de fora, né? De dentro não. Aquele interesse no dinheiro, de querer casar com um homem rico, etc., ainda existe. A Lili ainda continua namoradeira. É casada, tem um filho, mas tem um amante. E se duvidar, ainda continua namorando, porque o que só envelhece é a carne e a alma continuando do mesmo jeito. Hoje, quem representa a Lili, né, nos nossos personagens é a Aninha. A Aninha representa o caráter e a personalidade da Lili. Só que tem uma diferença. A Aninha é uma pessoa que não tem namorado e não trai. Mesmo porque ela vive com trabalho infantil. Então ela não se interessa em ter relacionamento. Ela se interessa em trazer alegria e diversão para as crianças. Da mesma forma que a Lili agia, só de uma forma diferente. Na parte da novela, você vê que a Lili ela foi expulsa porque usava roupas curtas, porque naquela época era constrangimento as famílias usarem roupas curtas e até mesmo calças compridas ou bermudas. As mulheres tinham que estar de vestido ou de saias ultrajadas no figurino dela. Os homens sim, os homens se vestiam de qualquer coisa, com bermudas, calças, e ficavam mais à vontade. Um dia esse tabu foi quebrado. E aí, esse clube onde a Lili ela foi expulsa porque não podia entrar de roupa curta, né? Essa pessoa, ela foi expulsa. Esse clube foi lá no professorado. O professorado, ele fica
na Estrada do Pau da Fome, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro. Essa semana, ontem mesmo, eu estive no professorado para poder matar um pouco a saudade, porque eu adorava jogar bola naquele campo de futebol do Nonato, que eu jogava com o Nonato, adorava jogar futebol quando era criança, e também aprendi a nadar no fundo, a nadar na piscina mais funda, foi no professorado. Meu primeiro dia que eu me afoguei, que eu quase me afoguei, foi também no professorado. E lá mesmo eu aprendi a nadar sozinho, tá? Aprendi sozinho, pegando pelas beiradas da piscina, até criar coragem, e assim fui mantendo a coragem, fui conseguindo e aprendi a nadar. E assim, então o clube que a Lili é expulsa é no professorado. A parte da igreja católica, né, a Lili, vamos tirar um pouco da Lili, agora vamos falar um pouco da Godoia. A Godoia, ela ainda permanece a mesma pessoa, da mesma forma, como eu falei, o que envelhece é a carne. O Diego, que no caso é representar, que se casou com a Godoia, ainda se permanece com ela, trabalha hoje na Rede Globo, tá? Já há um bom tempo. E aquele amigo, que eu não lembro o nome dele, né, que morava lá na Praça Mauá, lá na Rua Mauá, Mauá, que fica perto da Rodrigues Caldas, Jacarepaguá, lá na Taquara, nem sei se ele mora mais ainda, né? Então eu ia muito na casa dele. Esse rapaz que era amigo do Diego, ele era também afim da Godoia. Só que acabou ficando com a Lili, né? Que não deu certo, que a Lili casou com outro rapaz. Mas não deu certo devido aos problemas que acarretava naquele passado, que eu pude participar de toda a história, que eu ia muito na casa dele. Lá. E eu não sei se ainda permanecem amigos, né? A Godoia hoje tem 2 filhos, já está formado, um é formado em Direito, a outra não sei porque ainda não tive muito mais contato com ela. Eu e Godoia não é mais aquela criança que a Godoia vivia me defendendo, me protegendo, me guardando. Não, tudo acabou. Depois que ela casou, como meu pai falava na novela, depois ela foi viver a vida dela, teve seus filhos, eu já não fui fazendo mais importância na vida dela, porque agora ela tinha outras responsabilidades a assumir, que era com seus filhos e seu esposo. O Totoca, que é o meu irmão, né, ele ainda continua do mesmo jeito. Lembra que na novela ele quase não aparecia. Isso, ele continua do mesmo jeito, ele quase não está presente no meio da família. Hoje é trabalhador de Furnas, onde meu pai, depois que ficou desempregado, conseguiu trabalhar, que também foi em Furnas, lá na Estrada do Pau da Fome. Lá o pessoal me conhece como Benezinho, lá o meu irmão é chamado por Cabeça. Então Furnas fica na Estrada do Pau da Fome. Então ele ainda permanece lá, continua do mesmo jeito, não mudou em nada. Né? A última vez que eu vi ele estava descendo lá onde nós moramos, que é onde foi exibida a história da novela, que é na Estrada dos Teixeira, mas a gente também não se comunicou, não nos falamos, só olhamos um para o outro. Por quê? Depois eu vou te explicar por que tudo isso acontece. Eu vou deixar para a Aninha falar, vai depender do tempo do nosso trabalho que a gente vai estar desenvolvendo. Então assim, galera, era muito difícil, sabe? As coisas eram bem mais complicadas. A Estefânia, que é a minha avó, ela que no caso me criou como filho, e eu fui criado como filho da dona Estefânia e do seu Paulo, que na verdade eu era filho da Jandira. A Jandira não era minha irmã, Jandira era minha mãe. Por ela ter filho com o seu Paulo, que era o padrasto dela, que não era pai, ela engravidou de mim. Foi aonde ela era bem nova naquela época, e engravidou, ela devia ter uns 17 para 18 ou 19 anos, engravidou de mim, só que era uma gravidez indesejada, porque ela não esperava por essa gravidez. Então ela me rejeitou desde o ventre da sua barriga, desde o seu ventre. Mas o amor de mãe ainda permanecia. Isso era por causa dos problemas que acarretava naquela época, devido aos procedimentos que tinha, porque qualquer coisa era motivo de fofoca ou constrangimento para a família em questão da defamação que fazia com a família. Então permaneceu esse segredo. Então Jandira, no caso, não é irmã a Jandira ainda permanece do mesmo jeito, tá? O Raul, no caso, que fazia o que gostava da Jandira, ele se casou com ela, teve uma filha que hoje a gente não tem aquele elo de irmão, porque nós fomos criados separados. E devido ao ciúme, né, em questão da minha mãe, do meu padrasto, que hoje minha mãe é casada, isso causa mais separação por causa do sentimento de achar que o amor é por interesse. E não vou falar dessa história, porque essa história da minha irmã não faz parte desse livro, certo? Já é uma outra história que eu vou estar contando no meu pé de cidreira. Galera, então assim,
o seu Paulo era uma pessoa muito respeitadora. Então era uma pessoa que lutava para poder ter a dignidade entre a família e a educação. Porque eu sou de uma época que se dava benção e professores eu levava flores. E outro, eu aprendi sozinho. Quando minha mãe engravidou de mim, para poder dar continuidade, ela, naquela época era de centro, de Macumba, ela me apresentou e me ofereceu como padrinho de Zé Pilintra. Zé Pilintra é conhecido hoje nas Macumba como uma entidade, mas isso é puro folclore, tá? Porque eu vou te explicar. Zé Pilintra foi um homem, como eu e como você, que teve uma história que passou-se pela Lapa, aonde obteve o respeito devido à sua conduta, morreu por traição, tá? E outra, foi um ser humano como qualquer outro, mas devido à sua história, as pessoas cultuam e trazem essas entidades que são para essas pessoas que não tem nada a ver, porque são seres humanos como eu e você, que tem uma história. Assim como eu tenho uma história, você tem uma história, ele teve uma história. Então, esse Zé Pilintra é meu padrinho, tá? Foi ele que me ajudou, abaixo de Deus, a chegar até aqui. Não me visto assim por causa dele, não. Sempre me gostei de me vestir assim, mesmo porque na nossa época, a gente, para ir para a escola, a gente formava-se fila, menino com menina, menina com menina, para poder manter, para poder esperar a bandeira nacional subir, para cantar o hino nacional, para poder esperar a diretora dar o aval, para poder a gente cantar o hino nacional, e após o hino, menina subia para a sua sala e depois subiam os meninos. Mas para quê? Isso para se manter a ordem entre o professor, a escola e o aluno, para que não houvesse um desrespeito entre si. E hoje em dia as professoras querem discutir com o aluno, e até mesmo com criança. Isso devido à má aceitação e devido o preconceito e discriminação. Não são todos os professores, tá? Porque quem é professor e resgatou a educação, o entretenimento e a diversão de nossos pais, da nossa década, vai manter aquilo que nós aprendemos na nossa escola. Aí pega esses povo carrapato que acha que só porque fez faculdade, porque tem diploma na mão, e acha que está no direito de fazer o que quiser com as crianças. Se constrangimento é para adulto, é para criança também, tá? Porque se faz isso na minha frente, eu filmo, eu gravo e processo, porque eu também fui criança e já aprontei pra caramba. Hoje as pessoas perdem porque não falam a verdade, tem medo de expor aquilo que aprenderam em questão da educação, ok? Então assim, galera, no próximo vídeo, quem vai estar falando sobre o trabalho vai ser a minha, tá? Que vai estar resgatando. Ela vai estar falando mais sobre o livro também, contando um pouquinho sobre os personagens, aonde você vai aprender. Lembra do Gabriel e da Dona Santinha, que eram os fofoqueiros do bairro? Então, esses fofoqueiros, na minha época, eram o Jonas e a Arlete, que permanece do mesmo jeito. O babá era o Wagner, que na minha época se chamava Wagner. E aquele roubo, aquelas coisas, aconteceu, tá? Então assim, galera, tudo que aconteceu nos Teixeira foi verdade. Tudo isso que aconteceu na novela, no livro, que vocês vão poder estar acompanhando aí no meu novo Face do Zezinho, vocês vão estar assistindo. Se vocês puderem assistir, vocês vão entender como era a nossa educação naquela época. Jandira era braba, nervosa. Ela pegava os copos e fazia criar asa. E tacava, não era para acertar não, tacava para mandar o recado. E se continuasse a falar, ela tacava para acertar. Hoje Jandira dá mole para homem. Mas cada um sou cada um, porque a minha história quem escreve sou eu, não é verdade? Então assim, galera, Jandira... eu e Jandira já não tenho aquele mesmo contato, porque eu era doido para ficar livre de Jandira devido às surras que eu levava. Hoje nós não temos aquele contato de mãe e filho como nós tínhamos naquela época, devido a esses problemas que acarretaram, que nós, como criança, acabava pagando pelos erros adultos. Vamos ouvir mais uma música?
caminhando. A praia é só mel. As sombras estão andando. A caminho do céu. Marisa caminhando. Acariciando o mar. As sombras vem cantando. Tem ritmo no ar. Companheiro, companheiro, vem no balanço do mar, vem no balanço do mar. Vem depressa, é tão gostoso dançar, é tão gostoso dançar. Companheiro, vem no balanço do mar, vem depressa, é tão gostoso dançar. A terra é sal e flor. Vai vendo borboleta. Na rede do amor. Vai colorir a prata. Azul eu deixo o mar. Eu quero a minha prata. É hora de dançar. Companheiro, companheiro, vem no balanço do mar, vem no balanço do mar. Vem depressa, é tão gostoso dançar. Companheiro, vem no balanço do mar, vem depressa, é tão gostoso dançar. Companheiro, vem no balanço do mar, vem depressa, é tão gostoso dançar. Companheiro, vem no balanço do mar, vem depressa, é tão gostoso dançar. Companheiro, vem no balanço do mar, vem depressa, é tão gostoso dançar. Companheiro. Vestido lindo, original, pedido sexy, última moda. E um olhar que é puro cristal. Manequim, teu sorriso é um coragem pra mim. Vou te seguir no manequim, e me bola pra mim. Manequim, meu corinha com o queixo na mão. Apaixonado, manequim, você não anda pra mão. Você desfila no meu corpo, um giro, juro, vou divulgar. Mas os seus olhos não dizem nada. Os meus que querem te devorar. Manequim, seu sorriso é um oásis pra mim. Vou te seguir no manequim.
Ele dá bola pra mim. Manequim, meu caminho com o queixo na mão. Apaixonado, manequim, você dá bola na mão. É pura, que deixa me roubar. Entre nosso amor separa. Manequim, teu sorriso é um rolar de marfim. Vou te seguindo, manequim, cuidei da bola pra mim. Manequim, mil carinhas com um beijo na mão. Pode te seguir, manequim, você me deixa na mão. Que estarei cantando é uma canção do menu para poder estar finalizando, para poder dar continuidade na próxima programação. Um grande beijo para vocês do Facebook, para vocês daí que têm nos ajudado no YouTube e para todas as crianças daqui de São Gonçalo e para todos os municípios, para todo o país, para o mundo inteiro.